5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Quer ser minha namorada, dividir o sonho novo. E quem pediu a música de hoje foi Augusto Henrique de Bento Ribeiro. Ele entrou aqui, no nosso canal do YouTube, pediu a música e tá aí, Augusto Henrique, a música que você pediu. De pipoca, vendo até sessão da tarde. Eu tenho sonhos em todos os meus planos de você. Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu. Aí, muito legal. Minha querida e linda turma de terceira série de História. Na videoaula passada, não ao vivo, na videoaula do dia 3 de julho, nós passamos pelo desenvolvimento dos estados absolutistas no início do período moderno, a partir de suas raízes no feudalismo europeu, onde avaliamos suas diversas trajetórias e observamos uma variada gama de exemplos e cenários, onde vimos que o absolutismo funcionou baseado em um conjunto de práticas econômicas chamadas de mercantilismo e, dentre outras, finalizamos compreendendo que o domínio do Estado absolutista era o da nobreza feudal na época de transição para o capitalismo e que a existência de colônias na América contribuiu para o fortalecimento desse absolutismo em muitos países, porque as riquezas oriundas das novas terras eram providenciais na manutenção dos exércitos. Na videoaula de hoje, daremos continuidade com Thomas Hobbes, Jean Bodin, Bossuet e muito mais. Jacques Bossuet e muito mais, que foram os principais ideólogos do absolutismo, onde os escritos de nomes como estes ajudaram a consolidar, por exemplo, a ideia da necessidade do estabelecimento de um contrato social único, procedimento viável para evitar o caos social, a renúncia a alguns dos direitos individuais em favor do soberano, capaz de organizar a sociedade. Aí quem disse foi Hobbes. A importância em concentrar o poder totalmente nas mãos do governante, pois só há poder soberano quando o povo se despoja do seu poder e o transfere inteiramente ao governante. Esse poder conferido é um reflexo do próprio poder divino e, em última análise, isso justifica a obediência à diplomacia, que foi uma das grandes invenções institucionais da época. Significou a indelével marca de nascença do Estado renascentista. Com o seu surgimento, nasceu na Europa um sistema político internacional, no qual havia uma perpétua sondagem dos pontos fracos do meio ambiente de um Estado ou dos perigos provenientes de outros Estados. Através da diplomacia, as novas monarquias centralizadas produziram pela primeira vez um sistema formalizado de pressão e intercâmbio entre os estados, com o estabelecimento de novas instituições das embaixadas fixas e recíprocas no exterior, chancelarias permanentes, relatórios diplomáticos que os súditos devem ao seu soberano. Aí quem falou foi o Bodin. A teoria do direito divino, que afirmava basicamente serem os poderes monárquicos concedidos por Deus, justificando a autoridade sem limites e invalidando o questionamento às determinações reais, o que diria Bossuet. Inclusive, o Bossuet ele foi tutor do filho mais velho de Luís XIII, o Delfim, o primogênito da França. Fora educado por um teórico do absolutismo. Ao ser coroado Luís XIV, o jovem soberano começou a mostrar que havia aprendido bem as lições. O reinado de Luís XIV apresentou ao mundo provavelmente a melhor versão de um governo absolutista. Nele, a teoria do direito divino era aplicada, assim como havia uma profunda sintonia entre o soberano e o Estado. A conhecida afirmação, o Estado sou eu, atribuída a Luís, insinua essa intensa identificação. Porém, vale lembrar que o próprio rei
demonstrava conhecer sua função enquanto representante de uma dinastia, de um país. Bom, o Luís XIV, ele tinha ciência de que, como ser humano, estava destinado à morte, mas acreditava na manutenção da monarquia da França. O Hobbes foi um filósofo inglês que afirmou que a primeira lei natural da humanidade é guerra de todos contra todos. Ele defendeu o estabelecimento de um contrato social capaz de dotar o soberano de amplo poder e evitar o caos social, no qual o homem é lobo do homem. O homem é um ser belicoso para Hobbes. A sua obra mais conhecida é o Leviatã. O Jacques Bernini Bossuet, esse francês, foi educado em um colégio jesuíta, tornou-se padre e doutor em teologia. Viveu na corte do rei Luís XIV como seu tutor, cultivando a amizade do rei Sol. Deixou a corte em 1681 ao se tornar bispo. Escreveu para Luís XIV o livro Discurso sobre a História Universal, autor também da obra Política segundo as Sagradas Escrituras. Com a chegada de Luís XIV ao trono, a burguesia e a nobreza foram controladas adequadamente, submetidas a ele. Seus ministros atuavam como funcionários e eram cuidadosos em manter o seu poder. O rei e seus conselheiros demonstraram grande preocupação com a imagem real. O resultado dessa preocupação foi um governo marcado por rituais solenes, por espetáculos e pelo exercício minucioso de produção da imagem do rei. Em seus 72 anos de reinado, o Luís teve a sorte de contar com artistas, escritores e compositores habilidosos a seu serviço, procurando implementar uma imagem positiva sobre si e os seus atos. O rei cercou-se de artistas e utilizou-os como instrumentos legitimador, ferramenta política fundamental. Ao fazer isso, inaugurou uma tradição e virou um modelo para os outros monarcas. Durante o seu governo, diversas produções apareceram para representá-lo. O rei viu-se envolvido em diversos rituais, por balés, óperas, nas quais ele poderia representar o próprio Apolo, peças teatrais, entradas triunfais em Paris após as suas vitórias, e a sua imagem aparecia em moedas comemorativas. Estátuas equestres foram erguidas em sua homenagem. Inúmeros retratos foram pintados do rei. Graças a isso tudo, nós podemos acompanhar toda a vida dele, porque nós temos retratos do Luís bebê, garoto, adolescente, já homem feito e até idoso. Até o momento da sua morte, foi representada. O Luís XIV foi pintado como Apolo, Carlos Magno, Alexandre e o Jean Baudin. Ele nasceu na França e ele foi filósofo e magistrado. Estudou na Universidade de Toulouse, da qual depois foi professor. Em seu livro 6 Livros da República, de 1576, o Baudin apresenta pioneirismo ao abordar de modo sistemático o problema da soberania do Luís XIV. Muitas vezes, os retratos representavam o rei em solenidades oficiais, onde dar as costas à imagem de Luís, a depender da situação, poderia ser uma ofensa tão grave quanto fazer o mesmo ao próprio rei. Eu acho que eu já falei isso. A grandeza do rei foi oficialmente estabelecida em 1671. Nesse ano, o adjetivo grande passou a ser utilizado e escrito em letras maiúsculas, complementando o nome do soberano Louis le Grand. Por sua vez, a grandiosidade e o fausto da sua corte foram materializados na construção do suntuoso Palácio de Versalhes, onde tinha 700 quartos, 67 escadas, 2.153 janelas, 1.250 lareiras, 700 hectares de parque, 51.210 metros quadrados de áreas construídas. E por essas dimensões espantosas, Versalhes apresentou também um custo muito elevado, até para sua manutenção, que acabou comprometendo seriamente o orçamento francês. Esses números, eles impressionam quando se trata de Luís XIV. O mesmo se dá com o seu poderio militar. O Luís monta um exército poderosíssimo e temido na Europa. Diria o mais forte do continente, com aproximadamente 170 mil homens.
Isso mesmo. Com essa força, o rei da França invade e participa pessoalmente da Guerra da Devolução nos Países Baixos, e entre 1667 e 1668, vence a Guerra da Holanda de 1672 a 1678, garante a coroa do seu neto Filipe V na Espanha através da Guerra de Sucessão 1701 a 1714. E a manutenção de um braço militar era possível porque nos negócios Luís também mostrou muita desenvoltura. Ele tinha um funcionário para essas finanças, um certo burguês chamado Jean-Baptiste Colbert, tendo exercido cargos como controlador geral das finanças e depois secretário de Estado na Marinha e na Casa Real. Colbert contribuiu para o governo de Luís XIV, ajudando a racionalizar e a uniformizar a legislação daquela época. Além dele contribuir para o povoamento do Canadá e fundar companhias de comércio, ele incentivou as exportações e fomentou a produção de manufaturas, buscou o estabelecimento de uma balança comercial favorável, promoveu um rígido protecionismo econômico. As medidas de Colbert exemplificam os traços fundamentais do mercantilismo. Na França, a intromissão do Estado foi muito maior do que na Inglaterra, e isso teve efeitos no desenvolvimento tardio do capitalismo naquele país. De modo panorâmico, entre as principais características mercantilistas, nós tivemos o protecionismo alfandegário às manufaturas existentes e incentivo às novas. Teve também esforço para desenvolver a marinha mercante, as instalações portuárias e construir grandes companhias de navegação. Proteção da moeda e dos estoques de metais preciosos, rigoroso controle de qualidade de produção, impulso do comércio exterior e balança comercial favorável. Colbert galgou vários postos no governo de Luís XIV. A indicação ao rei foi feita pelo poderoso cardeal Mazarino. No ano de sua morte, o Mazarino havia contratado o Colbert para cuidar de suas finanças, e a satisfação do cardeal lhe valeu o posto de ministro de Estado. Sua influência na economia francesa é tão significativa que o mercantilismo dos tempos de Luís XIV é chamado de colbertismo. Porém, as diversas guerras empreendidas pela França, o estilo de vida nada discreto de sua corte, acabaram exaurindo as finanças do país e comprometendo a economia nacional. Esses problemas são os primeiros indícios das dificuldades que, acentuadas, abrirão as marés de críticas ao absolutismo na França e culminarão na queda do regime em 14 de julho de 1789, quando ocorre a queda da Bastilha, considerado o evento que deu início à Revolução Francesa. Mas esse é outro assunto, porque antes teve Luís XV, que também era conhecido como Luís, o Bem-Amado, que foi rei da França e de Navarra, de 1715 até a sua morte. Ele sucedeu o seu bisavô, o Luís XIV, com apenas 5 anos de idade, até alcançar a maioridade em 1723. Seu reino foi governado por seu tio-avô Filipe II, duque de Orleans, como regente. O cardeal André Hercule de Fleury foi seu principal ministro de 1726 até 1743, quando o rei assumiu o controle único de seu reino. Ele morre em 1774 e é sucedido pelo seu neto Luís XVI. Não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena. Eu deixo um beijo no fundo do seu coração, um forte abraço e peço que tenham muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima.